Todos ignoravam a filha surda do milionário, até que a tímida garçonete falou com ela em sinais e ele fez algo que ninguém esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Francisca sentiu a bandeja tremer ligeiramente em suas mãos quando o maître se aproximou com expressão severa. Terceira vez naquela noite que recebia uma repreensão silenciosa, apenas com o olhar penetrante e a sobrancelha erguida. Não era fácil trabalhar em eventos de alta classe em São Paulo, especialmente quando se vinha de Osasco e não tinha experiência prévia com a elite paulistana. Os convidados da mesa 7 estão esperando o champanhe há 4 minutos, murmurou o maître, mantendo o sorriso artificial para os convidados que passavam. E lembre-se, senhorita Francisca, neste evento servimos os convidados pela esquerda. Francisca assentiu, ajustando a gravata borboleta do uniforme preto e branco. A Fundação Almeida para Pesquisas Médicas havia contratado o buffet onde trabalhava há apenas 2 meses, e ela sabia que não poderia se dar ao luxo de cometer erros. O pagamento deste evento praticamente cobriria seu aluguel do mês. Enquanto se dirigia à mesa 7, com a bandeja de taças de champanhe, seus olhos captaram algo incomum. Uma menina de aproximadamente 8 anos, usando um vestido azul turquesa com detalhes de borboletas, sentada completamente sozinha em uma mesa lateral. Não seria estranho, exceto pelo fato de que ninguém parecia notá-la. Os adultos passavam, conversavam ao redor, gesticulavam animadamente, mas era como se a criança fosse invisível. Francisca distribuiu as taças na mesa 7, tomando cuidado para servir pela esquerda conforme a instrução. Enquanto trabalhava, continuou observando a menina de relance. Havia algo na forma como ela olhava ao redor, não com tristeza ou tédio como seria esperado de uma criança em evento adulto, mas com uma atenção peculiar, quase como se estivesse tentando decifrar algo. Quando terminou de servir, Francisca deveria ter voltado imediatamente à cozinha para pegar a próxima bandeja. Em vez disso, sentiu-se inexplicavelmente atraída para a mesa da menina solitária. Como se um ímã invisível a puxasse, deu alguns passos em direção à garota. A menina percebeu sua aproximação e virou-se. Seus olhos, de um azul profundo, encontraram os de Francisca. Não havia aquela comunicação silenciosa típica que ocorre quando 2 pessoas se olham. A menina observava seu rosto com uma intensidade diferente, e foi então que Francisca percebeu. A criança estava lendo seus lábios, ou pelo menos tentando. Anos de convivência com seus pais haviam ensinado Francisca a reconhecer os sinais. Sem pensar 2 vezes, colocou a bandeja vazia sob o braço e com as mãos livres sinalizou em libras. Oi, tudo bem? Meu nome é Francisca. O efeito foi instantâneo. O rosto da menina se iluminou como se alguém tivesse acendido um sol particular dentro dela. Seus olhos se arregalaram em surpresa e alegria, e suas mãos pequenas imediatamente responderam em sinais rápidos e fluidos. Você sabe falar comigo? Ninguém aqui sabe. Meu nome é Clara. Francisca sorriu, sentindo uma onda de calor no peito. Conhecia bem aquela sensação de alívio quando alguém finalmente consegue se comunicar em um mundo silencioso. Prazer em conhecer você, Clara. Por que está sozinha? Perguntou com gestos suaves. Clara franziu o nariz em uma expressão que mesclava frustração e resignação, algo surpreendentemente maduro para alguém tão jovem. Ninguém sabe conversar comigo. Meu pai está ocupado falando com pessoas importantes. As pessoas acham que não entendo nada porque não ouço. A sinceridade crua da resposta fez Francisca sentir uma pontada no peito. Sabia exatamente como era ser subestimada por causa da comunicação. Havia crescido interpretando para seus pais em consultas médicas, reuniões escolares e até em discussões com vizinhos. Sabia como o mundo podia ser insensível. Eu entendo você perfeitamente, sinalizou, oferecendo um sorriso cúmplice. E aposto que você entende muito mais do que as pessoas imaginam.
Clara assentiu vigorosamente, seu pequeno rosto se abrindo em um sorriso genuíno. Estava prestes a responder quando Francisca sentiu uma presença atrás de si. Virando-se rapidamente, encontrou o maître novamente, desta vez com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. "Senhorita, há 10 mesas esperando o próximo serviço", ele disse com falsa cordialidade. "Não é momento para distrações." A palavra distrações carregava um peso que Francisca compreendeu imediatamente. Clara não era uma distração. Era uma convidada sendo completamente negligenciada. Mas Francisca precisava deste trabalho. "Sim, senhor." "Já estou indo", respondeu com educação forçada. Virou-se para Clara e sinalizou rapidamente. "Preciso trabalhar agora, mas volto depois. Prometo." A decepção no rosto da menina foi evidente, mas ela assentiu compreensivamente. Francisca se afastou, sentindo o olhar da criança seguindo-a através do salão. Durante a hora seguinte, Francisca trabalhou incansavelmente, servindo bebidas, recolhendo taças vazias, transportando bandejas de canapés sofisticados. Todo o tempo, seus olhos buscavam Clara pelo salão, encontrando-a sempre na mesma mesa, observando o movimento com aquela atenção peculiar dos que vivem em um mundo sem sons. Em uma das passagens próxima à mesa de Clara, Francisca notou que a menina estava desenhando algo em um bloco de notas. Franzindo o senho em concentração, a garota erguia ocasionalmente o olhar para estudar os convidados antes de voltar ao seu desenho. Foi durante uma dessas rápidas interações visuais que Francisca notou um homem observando-a. Alto, provavelmente na casa dos 35 anos, vestindo um terno impecavelmente cortado que certamente custava mais que 6 meses de seu salário. Ele a observava com uma intensidade desconcertante, não com o olhar avaliativo que alguns homens ricos direcionavam às garçonetes, mas com algo diferente, uma mistura de curiosidade e surpresa. Francisca desviou o olhar, sentindo-se subitamente autoconsciente. Continuou seu trabalho, mas a sensação de estar sendo observada persistia. Quando finalmente reuniu coragem para olhar novamente na direção do homem, ele havia desaparecido. Durante um breve intervalo entre o serviço de jantar e a sobremesa, Francisca conseguiu escapar para a cozinha. Apoiando-se em um balcão afastado, deixou escapar um suspiro exausto. "Primeira vez em um evento da Fundação Almeida?", perguntou Júlio, um dos garçons mais experientes, enquanto reorganizava taças em uma bandeja. "Sim", respondeu Francisca, aceitando o copo d'água que ele oferecia. "É sempre assim?" Júlio riu suavemente. "Você ainda não viu nada. Espere até o discurso do Sr. Almeida. Todo mundo fica tão tenso que parece que o próprio presidente vai falar." "Sr. Almeida?", perguntou Francisca, bebendo a água em pequenos goles. "Gustavo Almeida", explicou Júlio, como se estivesse falando do Papa. "O dono de tudo isso, uma das maiores fortunas do país. Dizem que ele pode comprar e vender empresas antes do café da manhã só para se divertir." Francisca assentiu, absorvendo a informação sem muito interesse. Ricos eram ricos. Havia servido champanhe para celebridades, políticos e empresários nos últimos meses. A única diferença era o valor do relógio que usavam ou a marca do perfume que exalavam. "Ele está aqui hoje?", perguntou por educação. "Claro", respondeu Júlio, inclinando-se como se fosse compartilhar um segredo. "Aquele de terno azul marinho, conversando com o grupo perto da janela. Dizem que ele é viúvo. Cria a filha sozinho." Francisca seguiu discretamente o olhar de Júlio e sentiu seu estômago dar uma volta completa. O homem que a observara antes era ele, Gustavo Almeida. E se ele era viúvo com uma filha, a filha dele... "Por acaso é uma menina de vestido azul turquesa?", perguntou, já sabendo a resposta. Júlio pareceu surpreso. "Sim, a pequena Clara." "Como sabia?" Francisca não respondeu. Sua mente processava a informação rapidamente. Havia praticamente ignorado o protocolo para conversar com a filha do homem mais poderoso da sala. O mesmo homem que a flagrara no ato. "Preciso voltar ao salão",
disse abruptamente, colocando o copo vazio sobre o balcão. Ao retornar, seus olhos imediatamente buscaram Clara, que continuava sozinha em sua mesa, agora com vários desenhos espalhados à sua frente. A menina ergueu o olhar e, ao ver Francisca, seu rosto se iluminou. Suas mãozinhas começaram a sinalizar algo animadamente. Francisca olhou ao redor, nervosa. O maître estava ocupado do outro lado do salão e ela tinha alguns minutos antes do serviço de sobremesa. Rapidamente, dirigiu-se à mesa de Clara. "O que você está desenhando?" sinalizou, inclinando-se levemente. Clara empurrou os papéis em sua direção com entusiasmo. "Estou desenhando as pessoas. Olha, desenhei você também." Francisca olhou para o desenho. Para uma criança de 8 anos, era impressionantemente detalhado. Uma figura usando uniforme preto e branco, com cabelos escuros presos em um coque, e um sorriso caloroso que Francisca não sabia que possuía. "É muito bonito", sinalizou honestamente. "Você tem talento." "Gosto de observar as pessoas", explicou Clara. "Quando não se ouve, vê-se mais." A observação, vinda de alguém tão jovem, pegou Francisca de surpresa. Havia uma sabedoria ali que muitos adultos não possuíam. "Seu pai sabe língua de sinais?" perguntou, curiosa sobre como a menina se comunicava em casa. Um leve desânimo passou pelo rosto de Clara. "Ele está aprendendo, mas é difícil para ele. Usa mais a leitura labial comigo e escreve muitas notas. Temos uma intérprete em casa, Sandra, que me ajuda, mas ela não vem a eventos." Francisca assentiu compreensivamente. Era uma história familiar, o esforço bem intencionado, mas insuficiente, a lacuna comunicativa que nunca era completamente preenchida. "Você gosta desses eventos?" perguntou. Clara deu de ombros. "São chatos. Ninguém conversa comigo e fico desenhando a noite toda. Mas meu pai diz que é importante ouvir, para não ficar sempre em casa." Antes que Francisca pudesse responder, sentiu novamente aquela sensação de ser observada. Ergueu o olhar e viu Gustavo Almeida caminhando em sua direção, com passos determinados e expressão indecifrável. Seu primeiro instinto foi afastar-se, voltar ao trabalho antes que fosse repreendida. Mas algo no olhar de Clara a fez permanecer. Gustavo parou diante da mesa, seus olhos alternando entre a filha e Francisca. De perto, Francisca notou que ele tinha olhos da mesma tonalidade azul profunda de Clara. Havia uma tensão evidente em sua postura, como se estivesse constantemente carregando um peso invisível. "Clara parece animada", ele disse, sua voz mais suave do que Francisca esperava. "Não a vejo sorrir assim em um evento há muito tempo." Francisca engoliu em seco, incerta de como proceder. Estava claro que ele havia notado a comunicação em língua de sinais. "Peço desculpas. Se interrompi meu trabalho para conversar com sua filha, senhor", respondeu formalmente, preparando-se para uma possível reclamação. Gustavo pareceu genuinamente surpreso com a resposta. "Desculpas? Não, não é isso." Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. "Na verdade, gostaria de agradecer." Foi a vez de Francisca parecer surpresa. Gustavo continuou, agora em voz mais baixa. "Você sabe língua de sinais. Fluente, pelo que pude observar." Não era uma pergunta, mas Francisca assentiu. "Sim, cresci com pais surdos. Libras foi minha primeira língua, antes mesmo do português." Algo passou pelo rosto de Gustavo, uma mistura de surpresa e o que parecia ser alívio. Ele olhou para Clara, que observava a conversa com atenção, claramente tentando ler os lábios de ambos. "Estamos falando sobre você", Francisca sinalizou rapidamente para Clara, que sorriu em resposta. "Meu pai está bravo?" A menina sinalizou de volta com uma expressão preocupada. "Não, ele está agradecendo porque conversamos", Francisca respondeu, consciente de que Gustavo observava o intercâmbio com fascinação. "O que ela perguntou?" Gustavo questionou, quando Francisca voltou sua atenção para ele. "Ela queria saber se o senhor estava bravo comigo", respondeu honestamente. Uma sombra de tristeza passou pelo rosto de Gustavo. "Ela sempre acha que estou bravo ou desapontado."
murmurou, mais para si mesmo que para Francisca. Então, em voz mais firme, por favor, diga a ela que não estou bravo. Pelo contrário, estou feliz que ela tenha encontrado alguém para conversar. Francisca transmitiu a mensagem e o rosto de Clara se iluminou novamente. A menina imediatamente começou a sinalizar algo, rápido demais para que Francisca pudesse interromper e traduzir em tempo real. Ela está dizendo que eu deveria contratar você, traduziu Francisca, sentindo o rosto esquentar com o atrevimento da criança, para que você possa vir a todos os eventos e ela não fique entediada. Gustavo Almeida ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos estudando Francisca com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Havia algo de vulnerável naquele homem poderoso que contrastava com sua aparência impecável. Posso perguntar seu nome completo? Ele finalmente disse. Francisca Ribeiro, senhor, respondeu ela, ajustando nervosamente a gravata borboleta. Estava dolorosamente consciente do contraste entre seu uniforme de serviço e o terno que certamente custara mais que seu carro, se tivesse um. Gustavo assentiu, como se estivesse memorizando o nome. Francisca, não vou tomar mais seu tempo agora. Claramente você está trabalhando. Mas gostaria muito de conversar com você depois que o evento terminar, sobre possibilidades profissionais. Francisca sentiu uma onda de desconforto. Já havia recebido ofertas de homens ricos em eventos antes, sempre disfarçadas de oportunidades. Sua expressão deve ter revelado seus pensamentos, porque Gustavo imediatamente acrescentou: estou falando de trabalhar como intérprete para Clara, em eventos como este, profissionalmente. O esclarecimento trouxe tanto alívio quanto embaraço. Oh, eu entendo. Sim, podemos conversar depois, senhor. Gustavo pareceu satisfeito. Dirigiu-se a Clara e, com movimentos visivelmente trabalhosos e imprecisos, tentou sinalizar algo. Francisca reconheceu o esforço de alguém que estava aprendendo Libras. Os dedos rígidos, a expressão concentrada, a execução imprecisa. Volto logo. Fique com Francisca um pouco. Ele conseguiu comunicar com Francisca mentalmente, corrigindo os erros de execução. Clara assentiu, um sorriso suave no rosto. Ela vai me ensinar a desenhar mãos. Mãos são difíceis, sinalizou de volta, muito mais fluentemente. Gustavo olhou para Francisca com uma expressão que mesclava esperança e impotência. Ela respondeu muito rápido. O que disse? Ela disse que vou ensiná-la a desenhar mãos, porque são difíceis de desenhar, traduziu Francisca, sentindo uma estranha intimidade em ser a ponte comunicativa entre pai e filha. Gustavo sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Francisca vira em seu rosto. Bem, então não vou atrapalhar a aula de arte, disse, antes de se afastar relutantemente. Francisca verificou o relógio. Ainda tinha alguns minutos antes que as sobremesas precisassem ser servidas. Seu pai está mesmo aprendendo Libras? Sinalizou para Clara, agora que estavam sozinhas novamente. Clara acenou afirmativamente, um misto de orgulho e frustração em seu rosto pequeno. Ele tenta muito, tem aulas 2 vezes por semana, mas é difícil para ele por causa do trabalho. É muito bom que ele esteja tentando, respondeu Francisca, lembrando-se de quantos pais de crianças surdas simplesmente desistiam, relegando toda a comunicação a intérpretes. Antes ele não tentava, Clara continuou, seus dedos ágeis formando sinais com a franqueza típica das crianças. Foi depois que mamãe se foi. Ele prometeu que aprenderia. Francisca sentiu um aperto no peito. Aquela informação, tão casualmente compartilhada, explicava muito sobre a dinâmica que observara. O pai sobrecarregado, a filha solitária, a tentativa de conexão através de uma língua que não dominava. Vocês dois são muito corajosos, sinalizou Francisca, sentindo que precisava reconhecer o esforço de ambos. Clara inclinou a cabeça, considerando a afirmação. Não sei se somos corajosos, só estamos tentando continuar, respondeu com uma sabedoria que parecia muito além de seus anos. O maître apareceu ao lado de Francisca, sua expressão agora uma máscara de desaprovação mal disfarçada.
Senhorita Ribeiro, a sobremesa está sendo servida. Sua ausência na equipe é notável. Francisca levantou-se rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Já estou indo, senhor. Perdão pelo atraso. Virou-se para Clara e sinalizou rapidamente. Preciso ir trabalhar. Volto quando puder. Clara assentiu, resignada, mas compreensiva. Francisca afastou-se, consciente do olhar do maître queimando em suas costas. Durante a próxima hora, Francisca trabalhou incansavelmente, compensando seu lapso anterior. Serviu sobremesas elaboradas, café e licores, sempre eficiente e profissional. Ainda assim, seus olhos constantemente procuravam Clara pelo salão, encontrando a menina ora desenhando, ora observando os adultos ao seu redor com aquela atenção peculiar. Em uma das vezes que olhou para a mesa de Clara, surpreendeu-se ao ver Gustavo sentado com a filha, tentando se comunicar. Era evidente seu esforço, apontando para coisas, escrevendo em um pequeno bloco, ocasionalmente tentando um sinal ou outro. Clara respondia pacientemente, às vezes corrigindo a posição dos dedos do pai, outras vezes assentindo em compreensão. Havia uma ternura na interação que contrastava com a imagem do empresário implacável que Júlio descrevera. O evento começou a se dispersar por volta das 11 da noite. Convidados partiam em carros luxuosos, alguns visivelmente afetados pelo consumo generoso de champanhe e licores caros. A equipe do buffet iniciou a desmontagem discreta, recolhendo taças, reorganizando o espaço. Francisca estava ajudando a embalar a louça na cozinha quando Júlio apareceu com uma expressão intrigada. Francisca, o senhor Almeida está perguntando por você, disse, sua voz misturando surpresa e uma ponta de inveja. O que você fez? Derramou champanhe em algum ministro importante? Não é nada disso, respondeu Francisca, secando as mãos no avental. É sobre a filha dele. Júlio ergueu as sobrancelhas, mas não fez mais perguntas. Ele está te esperando perto da entrada principal. Francisca respirou fundo, ajeitou o uniforme e dirigiu-se ao local indicado. Encontrou Gustavo de pé, checando algo em seu celular, enquanto Clara sentava-se próxima, organizando meticulosamente seus desenhos em uma pasta. Quando Gustavo notou sua aproximação, guardou o telefone imediatamente. Havia algo em sua postura que transmitia ao mesmo tempo autoridade e uma estranha vulnerabilidade. Senhorita Ribeiro, obrigado por vir, disse formalmente. Imagino que esteja ansiosa para terminar seu turno, então serei breve. Francisca apenas assentiu, incerta do que esperar. Como mencionei antes, estou interessado em contratar seus serviços como intérprete de Libras para Clara, continuou ele. Não apenas para eventos sociais como este, mas potencialmente para outras ocasiões, reuniões familiares, compromissos escolares, talvez até viagens ocasionais. Francisca sentiu uma onda de surpresa. Não esperava uma proposta tão abrangente. Senhor Almeida, agradeço o interesse, mas devo esclarecer que não sou uma intérprete certificada. Aprendi Libras em casa, com meus pais. Gustavo acenou com a mão, como quem dispensa um detalhe irrelevante. Certificações podem ser obtidas. O que importa é que Clara se conectou com você de uma forma que não via acontecer com nenhum outro adulto desde... Ele parou, não completando a frase, mas Francisca podia adivinhar o final. Desde que a mãe de Clara falecera. Clara, percebendo que era o assunto da conversa, aproximou-se e sinalizou para Francisca. Meu pai vai te contratar? Você vai vir na minha casa? Francisca sorriu gentilmente. Estamos conversando sobre isso agora, respondeu. Gustavo observava a interação com uma mistura de fascínio e algo que parecia quase inveja. A facilidade com que Francisca se comunicava com sua filha, algo que ele mesmo lutava para conseguir. O que ela perguntou? Questionou. Se você vai me contratar e se eu vou à casa dela, traduziu Francisca. Gustavo se agachou para ficar na altura de Clara e, com movimentos deliberados, sinalizou lentamente. Estou tentando. Ela precisa pensar. Clara sorriu.
evidentemente apreciando o esforço do pai. Virou-se para Francisca e sinalizou: ele está melhorando. Francisca não pôde evitar sorrir. Havia algo tocante na dinâmica entre os dois. O esforço genuíno, apesar das limitações. Senhorita Ribeiro, Gustavo continuou, voltando a se erguer. Entendo que esta é uma proposta inesperada. Não precisa responder imediatamente. Aqui está meu cartão com meu número pessoal. Por favor, considere a oferta e entre em contato quando decidir. Ele estendeu um cartão elegante com o logotipo discreto da Almeida Enterprises no topo. Francisca o aceitou, sentindo o peso do papel importado entre os dedos. Posso perguntar por que eu? Questionou, a dúvida escapando antes que pudesse contê-la. Deve haver dezenas de intérpretes profissionais disponíveis em São Paulo. Gustavo olhou para Clara, que havia voltado para seus desenhos, aparentemente alheia à conversa dos adultos. Já contratamos 5 intérpretes diferentes nos últimos 2 anos, respondeu em voz baixa. Todos tecnicamente competentes, com certificações impecáveis. Mas Clara nunca se conectou com nenhum deles. Ela os tolerava no máximo. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quando vi vocês duas conversando, percebi algo diferente. Clara estava genuinamente engajada, expressiva. E você não estava apenas traduzindo sinais. Estava compreendendo ela. Francisca assentiu lentamente, compreendendo. Crescer com pais surdos lhe dera uma perspectiva que nenhum curso poderia ensinar. A compreensão visceral da experiência surda em um mundo ouvinte, as nuances culturais, as frustrações diárias. Vou pensar com carinho, Sr. Almeida, e entrarei em contato em breve. Excelente, respondeu ele, parecendo genuinamente aliviado. Então, como que lembrando de um detalhe importante, acrescentou: e, naturalmente, a compensação será apropriada. Muito além do que você recebe no buffet, posso garantir. Francisca sentiu um calor subir pelo pescoço. A menção a dinheiro era um lembrete das diferenças abissais entre seus mundos. Não é sobre dinheiro, Sr. Almeida. Gustavo a estudou por um momento, com uma expressão que sugeria que poucas vezes ouvia alguém dizer isso. Entendo, respondeu finalmente, mas ainda assim valorizamos o profissionalismo adequadamente. Clara se aproximou novamente, segurando sua pasta de desenhos. Sinalizou para Francisca: fiz um desenho para você levar. Francisca se ajoelhou para ficar na altura da menina. Posso ver? Clara abriu a pasta e retirou uma folha, entregando-a timidamente. Era um desenho de 3 figuras, claramente Clara no centro, Gustavo à esquerda e Francisca à direita. Todos estavam de mãos dadas, com grandes sorrisos nos rostos. No céu acima, uma figura etérea observava a cena. Uma mulher com cabelos longos e um vestido fluido. Francisca sentiu um nó na garganta ao compreender quem era a 4ª figura. É lindo, Clara. Obrigada, sinalizou, segurando o desenho com cuidado. Gustavo olhou por cima do ombro de Francisca e sua expressão mudou sutilmente ao ver o desenho. Um misto de dor e ternura cruzou seu rosto. Ela desenha muito, comentou em voz baixa. É como ela processa o mundo. Posso levar para casa? Francisca perguntou a Clara. A menina assentiu vigorosamente. Para você lembrar de nós quando não estiver aqui. Francisca sorriu, guardando cuidadosamente o desenho em sua bolsa. Não vou esquecer vocês, prometeu. Gustavo checou discretamente o relógio. Está ficando tarde, Clara. Precisamos ir. Adriano está esperando no carro. Francisca se levantou, consciente de que o momento de despedida havia chegado. De alguma forma, a ideia de não ver Clara novamente causava uma sensação desconfortável que não esperava sentir. A chuva caía em gotas pesadas contra a janela do ônibus quando Francisca finalmente tomou sua decisão. 3 dias haviam se passado desde o evento na Fundação Almeida, 3 dias de dúvidas, inseguranças e o cartão de visita de Gustavo Almeida queimando em seu bolso como um lembrete constante da escolha que precisava fazer. Tirou o celular do bolso e digitou o número, antes que pudesse mudar de ideia novamente.
Sua mão tremia levemente enquanto segurava o aparelho junto ao ouvido, ouvindo os toques de chamada. Almeida, a voz grave e direta, atendeu no quarto toque. Senhor Almeida, é Francisca Ribeiro. Nos conhecemos no evento da fundação. Uma breve pausa. Senhorita Ribeiro, estava esperando sua ligação. Francisca respirou fundo, observando São Paulo passar pela janela embaçada do ônibus. Prédios imponentes, alternando-se com áreas mais modestas, o contraste visual que marcava tão bem a cidade. Pensei sobre sua proposta, disse, mantendo a voz firme. Gostaria de aceitar com algumas condições. Francisca quase pôde sentir o sorriso do outro lado da linha, aquele mesmo sorriso contido que vira no rosto de Gustavo quando Clara se comunicara com ela. Excelente, podemos discutir os detalhes pessoalmente, talvez um almoço amanhã? Francisca verificou mentalmente seu horário. Tinha um turno noturno no buffet, mas sua tarde estaria livre. Amanhã seria possível, sim. Perfeito. 12:00 no restaurante Fasano. Mandarei um carro buscá-la. Qual é seu endereço? Francisca sentiu o estômago afundar. O Fasano era um dos restaurantes mais exclusivos e caros da cidade. E a ideia de Gustavo Almeida, sabendo onde ela morava, no pequeno apartamento que dividia com 2 colegas em uma área modesta de Osasco, a deixava desconfortável. Prefiro encontrá-lo diretamente no restaurante se não se importar, respondeu, tentando manter o tom profissional. E talvez um local mais casual. Houve uma pausa do outro lado da linha, como se Gustavo estivesse recalculando algo. Claro, respondeu finalmente. Há uma cafeteria chamada Bela Vista na Avenida Paulista. É discreta e a comida é boa. Serve? Perfeito, concordou Francisca aliviada. 12:00 então, e senhorita Ribeiro? Sim, Clara ficará muito feliz com sua decisão. A simples menção do nome da menina trouxe um sorriso involuntário aos lábios de Francisca. Estou ansiosa para vê-la novamente. Quando desligou, Francisca encostou a testa na janela fria do ônibus, observando a chuva formar padrões hipnóticos no vidro. Havia algo simultaneamente emocionante e aterrorizante em sua decisão. Deixar a segurança de um emprego previsível, ainda que mal pago, para trabalhar diretamente para um dos homens mais poderosos de São Paulo. Mas não era Gustavo Almeida que ocupava seus pensamentos naquele momento. Era o rosto iluminado de Clara ao perceber que alguém podia realmente entendê-la. No dia seguinte, Francisca chegou 15 minutos adiantada à cafeteria, vestindo o melhor conjunto que possuía. Uma calça social preta e uma blusa azul marinho que sua mãe insistira que combinava com seus olhos. Sentia-se simultaneamente arrumada demais para uma cafeteria e simples demais para um encontro com Gustavo Almeida. A Bela Vista era exatamente como o nome sugeria. Um ambiente aconchegante com grandes janelas que ofereciam uma bela vista da Avenida Paulista. Francisca escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar a entrada. Pediu apenas um café, determinada a esperar por Gustavo antes de pedir qualquer coisa substancial. Às 12:05, Gustavo Almeida entrou no estabelecimento. Mesmo vestido casualmente, calças jeans escuras e camisa branca de botões sob um blazer azul, havia algo em sua postura que o destacava. Francisca observou como os funcionários imediatamente ficaram mais atentos, como as poucas pessoas presentes lançavam olhares curiosos em sua direção. Ele a avistou e caminhou diretamente para sua mesa, com aquela confiança tranquila de quem raramente é questionado. Senhorita Ribeiro, cumprimentou, estendendo a mão. Obrigado por vir. Francisca, por favor, ela respondeu, aceitando o cumprimento. Sua mão desapareceu momentaneamente na dele. Gustavo sentou-se, dispensando o cardápio com um gesto educado para o garçom que se apressara até a mesa. Já conheço bem o local, explicou. Recomendo a salada de quinoa com frango grelhado. É surpreendentemente boa. Parece ótimo, concordou Francisca, aliviada por não ter que navegar um cardápio potencialmente intimidador. Após fazerem os pedidos, Gustavo apoiou os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados.
Havia algo em sua expressão, uma mistura de determinação profissional e vulnerabilidade cuidadosamente contida que intrigava Francisca. Você mencionou condições. Ele começou, indo direto ao ponto. Gostaria de ouvi-las. Francisca assentiu, endireitando os ombros. Durante a noite anterior, havia ensaiado mentalmente esta conversa inúmeras vezes. Primeiro, preciso manter alguma independência profissional. Não posso ser funcionária exclusiva da família Almeida. Dr. Gustavo ergueu levemente as sobrancelhas, mas assentiu para que ela continuasse. Estou no último ano da faculdade de pedagogia com especialização em educação inclusiva. Preciso de flexibilidade para concluir meu curso e para eventuais estágios. Compreensível, respondeu Gustavo. O que mais? Segundo, se vou trabalhar como intérprete para Clara, quero fazer isso corretamente. Isso significa obter certificação oficial, o que demandará tempo e estudo. Gustavo assentiu novamente, uma expressão de aprovação em seu rosto. Posso facilitar isso. A Fundação Almeida tem parceria com o Instituto de Educação para Surdos. Podemos arranjar aulas e certificação acelerada. E por último, continuou Francisca respirando fundo, quero ser clara sobre meu papel. Sou intérprete, não babá. Quero ajudar Clara a se comunicar, não substituir outros profissionais ou responsabilidades familiares. Esta última condição fez Gustavo se recuar levemente na cadeira, uma sombra passando por seu rosto. Por um momento, Francisca temeu ter ido longe demais. Entendo perfeitamente, respondeu ele finalmente, e respeito sua abordagem profissional. Clara já tem uma equipe de apoio, professora particular, uma governanta. O que ela não tem é alguém que realmente a entenda. A maneira como ele disse aquelas últimas palavras carregava um peso de frustração pessoal que Francisca não pôde deixar de notar. Senhor Almeida, Gustavo, por favor, ele interrompeu suavemente. Se vamos trabalhar juntos, prefiro deixar as formalidades de lado. Gustavo, corrigiu-se Francisca, o nome soando estranhamente íntimo em sua boca. Por quanto tempo Clara é surda? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Houve uma pausa enquanto o garçom servia os pratos, criando um momento de suspensão. Desde o nascimento, respondeu finalmente quando estavam sozinhos novamente. Surdez profunda bilateral. Detectamos aos 4 meses, depois de perceber que ela não respondia a sons. Francisca assentiu, processando a informação. E a língua de sinais? Quando ela começou a aprender? Uma sombra de culpa cruzou o rosto de Gustavo. Mais tarde do que deveria, aos 3 anos. Antes disso, seguimos recomendações médicas para tentar implantes cocleares e terapia de fala. Não funcionou, os implantes não foram bem-sucedidos. Clara teve complicações pós-cirúrgicas. Depois disso, Helena, minha esposa, insistiu para adotarmos a língua de sinais imediatamente. O nome da esposa falecida surgiu naturalmente na conversa, deixando um breve silêncio respeitoso entre eles. Francisca não perguntou mais, esperando que ele continuasse se quisesse. Helena aprendeu Libras rapidamente. Gustavo prosseguiu, mexendo distraidamente em sua comida. Ela tinha um dom para línguas. Em 1 ano estava quase fluente. Eu progredi mais lentamente. O trabalho sempre consumiu muito do meu tempo. Havia arrependimento em sua voz, o tipo de pesar que vem com a compreensão tardia de oportunidades perdidas. Você está aprendendo agora, observou Francisca gentilmente. Isso é o que importa. Gustavo ergueu o olhar, uma vulnerabilidade incomum em seu rosto. Estou tentando compensar. Depois que ela se foi, há 2 anos, percebi quantas barreiras havia permitido que se formassem entre mim e Clara. É por isso que está procurando uma intérprete para derrubar essas barreiras? Parcialmente, admitiu Gustavo. Mas também porque Clara precisa de alguém que entenda seu mundo, não apenas sua língua. Alguém que possa ajudá-la a navegar entre o mundo surdo e o ouvinte. Francisca sorriu suavemente. Crescer entre esses 2 mundos foi minha realidade desde que nasci.
Foi por isso que Clara se conectou com você tão rapidamente, concluiu Gustavo. Ela percebeu que você realmente entende, não está apenas traduzindo. Houve um momento de compreensão mútua entre eles. O reconhecimento de que, apesar das diferenças abissais em suas vidas, compartilhavam uma preocupação genuína com Clara. Quando posso conhecer a casa e começar? Perguntou Francisca, quebrando o silêncio contemplativo. Que tal hoje à tarde? Sugeriu Gustavo. Clara tem aulas pela manhã. Ela ficaria encantada em te ver depois. Poderíamos discutir os detalhes práticos, horários, remuneração, responsabilidades. Francisca hesitou apenas um momento antes de concordar. Parece perfeito. O almoço continuou em um tom mais leve, com Gustavo explicando a rotina de Clara. Suas aulas, atividades extracurriculares, os eventos sociais ocasionais. Francisca ouvia atentamente, fazendo anotações mentais e ocasionalmente questionando detalhes. Clara mencionou que vocês têm uma intérprete chamada Sandra. Ela continuará trabalhando com a família? Perguntou Francisca, lembrando-se do que a menina havia dito no evento. Sandra é excelente tecnicamente, mas trabalha em horários limitados e apenas em contextos específicos. Aulas, consultas médicas, explicou Gustavo. Clara precisa de alguém que a acompanhe em situações sociais, viagens, eventos familiares. Alguém que não seja apenas uma ponte linguística, mas uma presença reconfortante. A residência dos Almeida fez Francisca conter a respiração quando o táxi atravessou os portões de segurança. Não era apenas uma casa, era uma mansão elegante em um dos endereços mais exclusivos do Morumbi, com jardins meticulosamente cuidados e uma arquitetura que mesclava linhas modernas com elementos clássicos. Pode deixar a gorjeta na conta, disse Gustavo ao motorista, que havia sido chamado pelo aplicativo após o almoço. Obrigado por nos trazer. Francisca saiu do carro, consciente de que seu nervosismo devia estar visível. Não era apenas o intimidante ambiente físico, era a perspectiva de entrar em um mundo que sempre havia observado apenas de longe, servindo bebidas e canapés. É maior do que parece nas fotos das revistas, comentou antes que pudesse se conter. Gustavo sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia em público. As revistas geralmente fotografam apenas a ala principal. Há também a casa de hóspedes, o anexo dos funcionários e o estúdio de arte. Estúdio de arte? Perguntou Francisca, genuinamente interessada. Um espaço para Clara. Ela adora desenhar e pintar, como você deve ter notado. Enquanto caminhavam pela trilha de pedras que levava à entrada principal, Gustavo acrescentou: Helena era artista plástica. Clara herdou seu talento. A menção casual à falecida esposa chamou a atenção de Francisca. Era a segunda vez naquele dia que Gustavo falava dela sem o peso emocional que geralmente acompanhava tais lembranças. Havia algo reconfortante nessa naturalidade. A porta principal abriu-se antes que chegassem, revelando uma mulher de meia-idade com postura impecável, vestida com um uniforme discreto. Boa tarde, Sr. Almeida, cumprimentou respeitosamente. A senhorita Clara está terminando sua aula de matemática. Deve concluir em 15 minutos. Obrigado, Marta, respondeu Gustavo. Esta é Francisca Ribeiro. Ela será a nova intérprete de Libras de Clara. Marta, que Francisca presumiu ser a governanta, cumprimentou-a com um aceno de cabeça educado, mas avaliativo. Francisca reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que recebia quando servia em eventos de luxo, uma avaliação silenciosa que determinava exatamente onde ela se encaixava na hierarquia invisível da casa. Bem-vinda, senhorita Ribeiro. Posso oferecer algo enquanto esperam? Café? Chá? Um café seria ótimo, obrigada, respondeu Francisca, mantendo a voz firme e profissional. Gustavo guiou-a por um hall de entrada impressionante, com teto alto e uma escadaria curva que levava ao segundo andar. As paredes exibiam obras de arte. Não as típicas reproduções de status que Francisca esperaria, mas peças originais que pareciam ter sido selecionadas com genuíno apreço estético.
Helena escolheu a maior parte da arte, comentou Gustavo, notando o interesse de Francisca. Ela tinha um olho excepcional para talentos emergentes. Ele a conduziu a uma sala de estar espaçosa, com janelas do chão ao teto que ofereciam vista para os jardins. O ambiente era elegante, sem ser ostensivo, combinando antiguidades cuidadosamente escolhidas com peças de design contemporâneo. Por favor, sinta-se à vontade, disse Gustavo, indicando um dos sofás de camurça bege. Francisca sentou-se, tentando não parecer muito impressionada ou intimidada. Você tem uma casa linda. Obrigado. É grande demais para apenas 2 pessoas, mas Clara ama este lugar. Tem memórias da mãe em cada canto. Francisca assentiu compreensivamente. Marta retornou com uma bandeja, servindo café em xícaras de porcelana fina. O espaço de Clara é no 2º andar, continuou Gustavo, aceitando sua xícara. Ela tem um quarto, um banheiro privativo e uma pequena sala de estudos. O estúdio de arte fica no anexo do jardim. Era originalmente o ateliê de Helena. Francisca observou como ele falava da esposa com naturalidade, sem o desconforto típico de perda recente. Havia uma aceitação ali que sugeria que, apesar da dor, Gustavo havia encontrado uma maneira de integrar a ausência de Helena em sua vida. Há quanto tempo ela se foi? Perguntou Francisca suavemente. Gustavo olhou para sua xícara por um momento antes de responder. 2 anos em julho, câncer de pâncreas. Foi rápido e implacável. A maneira direta como ele respondeu, sem eufemismos ou drama, tocou Francisca. Sinto muito. Obrigado, respondeu simplesmente. Então, como se tivesse tomado uma decisão, acrescentou. Helena era o centro comunicativo entre mim e Clara. Ela nos conectava. Quando ela partiu, percebi o quanto havia delegado a comunicação com minha própria filha. A confissão, tão franca e desprotegida, pegou Francisca de surpresa. Antes que pudesse responder, ouviram passos rápidos descendo a escada. Clara apareceu na entrada da sala, seus olhos varrendo o ambiente até encontrar Francisca. Seu rosto iluminou-se instantaneamente. Vestindo um uniforme escolar personalizado, saia plissada azul marinho, blusa branca e suéter com o brasão de um colégio particular, a menina correu para Francisca. Você veio mesmo! Sinalizou entusiasticamente, suas mãos movendo-se tão rapidamente que eram quase um borrão. Francisca levantou-se, um sorriso genuíno espalhando-se em seu rosto. Oi, Clara, que bom te ver novamente. Clara praticamente pulou de alegria. Você vai morar aqui? Vai ficar no quarto ao lado do meu? Francisca lançou um olhar rápido para Gustavo, que observava a interação com uma expressão suave. Mesmo sem entender os sinais específicos, era evidente que ele compreendia a alegria da filha. Não vou morar aqui, sinalizou Francisca. Vou trabalhar como sua intérprete. Virei alguns dias por semana para te acompanhar em atividades e eventos. O rosto de Clara mostrou uma breve decepção, rapidamente substituída por aceitação pragmática, uma maturidade emocional que continuava surpreendendo Francisca. Mas você vem muitas vezes? Promete? Francisca assentiu. Prometo. Estamos combinando tudo agora. Gustavo aproximou-se, sinalizando lentamente. Francisca, aqui para te ajudar. Seus sinais eram imprecisos e claramente trabalhosos, mas o esforço era evidente. Clara sorriu para o pai com evidente orgulho. Ela é muito melhor que Sandra, sinalizou Clara rapidamente para o pai, aparentemente esquecendo que ele não poderia acompanhar. Francisca traduziu o comentário, fazendo Gustavo rir suavemente. Diga a ela que Sandra continuará nos ajudando com as aulas e consultas médicas, respondeu ele. Você será a intérprete para eventos sociais, viagens e momentos familiares. Francisca transmitiu a informação em sinais fluidos. Clara assentiu, aceitando a explicação. Posso mostrar meu quarto para ela? Perguntou Clara, olhando esperançosamente para o pai. Quando Francisca traduziu, Gustavo assentiu. Claro, por que não mostra a casa toda?
Tenho algumas ligações para fazer. Encontro vocês no estúdio de arte em 1 hora para discutirmos os detalhes práticos. Clara agarrou a mão de Francisca, puxando-a com entusiasmo. Enquanto era guiada para fora da sala, Francisca olhou brevemente para trás, encontrando o olhar de Gustavo. Havia algo em sua expressão, uma mistura de gratidão e algo mais profundo, mais complexo, que a fez desviar o olhar, sentindo um calor inesperado subir pelo pescoço. O tour pela casa foi uma experiência surreal. Clara conduzia Francisca pelos diversos ambientes com entusiasmo contagiante, sinalizando rapidamente sobre cada cômodo, compartilhando pequenas histórias e segredos. O quarto de Clara era exatamente o que Francisca esperaria de uma criança privilegiada, mas com toques surpreendentes que revelavam sua personalidade única. Sim, havia os típicos brinquedos caros e eletrônicos de última geração, mas também prateleiras cheias de livros sobre arte, uma coleção impressionante de materiais de desenho organizados meticulosamente e paredes decoradas com suas próprias criações. "Este é meu cantinho especial", sinalizou Clara, mostrando uma pequena área de leitura com almofadas macias e iluminação perfeitamente posicionada. "Minha mãe criou para mim. Ela dizia que todo artista precisa de um lugar para sonhar." Francisca sentiu um aperto no peito. Sua mãe parece ter sido uma pessoa muito especial. Clara assentiu, uma sombra passando brevemente por seu rosto. Ela entendia tudo sem eu precisar explicar. "Papai tenta, mas é diferente." "É difícil para ele", sinalizou Francisca suavemente. "Sei que é", respondeu Clara com surpreendente compreensão. "Ele fica triste quando não me entende. Vejo nos olhos dele." A perspicácia da observação lembrou Francisca de que crianças surdas frequentemente desenvolviam uma capacidade extraordinária de leitura emocional visual, uma habilidade que muitos adultos ouvintes subestimavam. Clara continuou o tour, mostrando orgulhosamente sua sala de estudos, onde tinha aulas particulares com professores especializados. Havia tecnologia assistiva em todos os lugares. Sistemas de alerta visual para substituir campainhas, dispositivos de legendagem automática e até mesmo um sistema de vibração instalado em pontos estratégicos para alertá-la sobre movimentos na casa. "Foi ideia do papai", explicou Clara, mostrando um pequeno dispositivo em seu pulso que recebia alertas de várias partes da casa. "Ele passou noites pesquisando depois que mamãe partiu." A imagem de Gustavo Almeida, o poderoso empresário, passando noites pesquisando tecnologia assistiva para sua filha, tocou Francisca profundamente. Havia uma devoção ali que contrastava com a imagem pública do homem implacável de negócios. O ponto alto do tour foi, sem dúvida, o estúdio de arte. Localizado em um anexo no jardim, era um espaço inundado de luz natural, com paredes de vidro que se abriam para um pequeno jardim de esculturas. O interior era um fascinante misto de organização profissional e caos criativo, cavaletes em diferentes tamanhos, prateleiras com tintas e materiais organizados por cor e tipo, paredes cobertas de desenhos e pinturas em vários estágios de conclusão. "Era da sua mãe?" perguntou Francisca, admirando o ambiente. Clara assentiu, seu rosto assumindo uma expressão solene. "Ela me deixou. Disse que a arte nunca morre, apenas muda de mãos." As palavras, tão profundas vindas de uma criança, fizeram Francisca engolir em seco. Clara aproximou-se de uma estante e retirou um álbum de fotografias grande e bem conservado. "Quer ver fotos dela?" Francisca hesitou, incerta se deveria entrar em território tão pessoal. Mas o olhar esperançoso de Clara era impossível de recusar. "Claro, se quiser mostrar." Sentaram-se juntas em um banco almofadado perto da janela. Clara abriu o álbum cuidadosamente, revelando fotografias de uma mulher impressionante. Alta, com longos cabelos castanhos, olhos azuis penetrantes idênticos aos de Clara e um sorriso que iluminava cada imagem. Em muitas fotos,
Estava trabalhando em telas grandes, vestindo jeans manchados de tinta e camisetas largas. Em outras, estava impecavelmente elegante em eventos sociais. Havia várias fotos dela, sinalizando com Clara, os dedos formando sinais com graça natural. E havia fotos da família completa, Gustavo, Helena e Clara, em praias, montanhas, cidades estrangeiras. Ela era linda, sinalizou Francisca honestamente. Clara passou os dedos suavemente sobre uma foto particular. Helena e Gustavo rindo juntos, com Clara pequena entre eles, todos fazendo o sinal de "eu te amo" para a câmera. Papai era diferente quando ela estava aqui, sinalizou Clara. Sorria mais. Francisca não soube como responder a isso. Foi salva pela chegada de Gustavo, que apareceu na porta do estúdio. Sua expressão suavizou-se ao ver as duas olhando o álbum de fotos. Encontrou as fotos da mamãe? Perguntou, aproximando-se. Clara assentiu, erguendo o álbum para mostrar a ele. Gustavo sentou-se do outro lado de Clara, criando um momento de intimidade silenciosa entre os três, enquanto olhavam para as imagens da mulher ausente. 3 meses se passaram desde que Francisca começou a trabalhar como intérprete para Clara. 3 meses que transformaram a rotina e a vida das 3 pessoas envolvidas nessa inesperada constelação. O sol de sábado iluminava o jardim da mansão Almeida, onde uma pequena, mas elegante festa de aniversário de 9 anos estava sendo realizada. Clara, vestindo um vestido azul celeste e uma tiara prateada, corria entre os convidados com uma confiança que não existia antes. Francisca observava a cena de um canto estratégico, pronta para se aproximar sempre que Clara precisasse de interpretação. Sentia um orgulho quase maternal ao ver como a menina havia florescido nesses meses. Diferente da criança isolada do evento beneficente, Clara agora interagia ativamente, usando uma combinação de sinais com os poucos amigos que haviam aprendido o básico de Libras, leitura labial com outros e o tablet para comunicação escrita com os adultos menos familiarizados. Ela está radiante, comentou Gustavo, aproximando-se silenciosamente por trás de Francisca. Nunca a vi tão confortável em uma festa. Francisca virou-se, encontrando Gustavo em trajes casuais, calça caque e camisa branca de linho, mangas dobradas revelando antebraços bronzeados. Nas últimas semanas, havia notado uma mudança gradual em sua aparência, menos formalidade, mais sorrisos, ocasionalmente até mesmo uma barba por fazer que suavizava seus traços geralmente austeros. Fizemos um bom trabalho preparando todos, respondeu Francisca. Os cartões explicativos sobre como cumprimentar em Libras foram uma ideia brilhante. Gustavo sorriu, um sorriso que agora surgia com muito mais frequência. Foi ideia sua, que você aprimorou e implementou, rebateu ela, retribuindo o sorriso. Havia uma facilidade crescente entre eles, uma cumplicidade construída ao longo de dias, compartilhando as alegrias e frustrações de criar uma ponte comunicativa para Clara. Francisca tentava manter o relacionamento estritamente profissional, mas era difícil ignorar os momentos de conexão que surgiam naturalmente. Francisca, papai, chamou Clara em voz alta, uma das poucas palavras faladas que ela utilizava, e apenas com pessoas de máxima confiança. A menina correu até eles, sinalizando rapidamente. Vocês precisam vir, está na hora do bolo e quero vocês dois ao meu lado. Francisca traduziu automaticamente, embora não fosse mais tão necessário. Nas últimas semanas, Gustavo havia progredido impressionantemente em Libras, resultado de aulas intensivas e prática constante com Francisca e Clara. Claro, princesa, estamos indo, sinalizou Gustavo. Seus movimentos ainda não perfeitamente fluidos, mas muito mais precisos do que 3 meses atrás. Clara agarrou as mãos de ambos, puxando-os em direção à mesa central, onde um elaborado bolo de 3 andares aguardava. Francisca notou olhares curiosos dos outros convidados, principalmente pais de colegas de escola de Clara e alguns familiares distantes. Sabia o que estavam pensando.
Nos últimos eventos sociais, sua proximidade com Gustavo e Clara havia gerado especulações. Ignora, murmurou Gustavo próximo ao seu ouvido, percebendo seu desconforto. Pessoas sempre falam. É que não quero causar mal-entendidos, respondeu Francisca em voz baixa. Gustavo hesitou por um momento, como se considerasse dizer algo mais. Em vez disso, apenas apertou levemente sua mão antes de soltá-la. Um gesto breve, quase imperceptível, mas carregado de significado. A celebração do bolo foi emocionante. Em vez da tradicional canção de parabéns, os convidados seguiram a sugestão dos cartões informativos distribuídos anteriormente, batendo palmas em um ritmo específico, algo que Clara podia sentir através das vibrações, enquanto simultaneamente sinalizavam "Feliz aniversário" com a outra mão. A sincronização não era perfeita. Alguns adultos claramente desajeitados com os sinais, mas o esforço coletivo iluminou o rosto de Clara com pura alegria. Quando a menina preparou-se para soprar as velas, Gustavo discretamente segurou o pulso de Francisca, inclinando-se para falar, sem desviar o olhar do momento especial da filha. "Não seria possível sem você", disse, tão baixo que apenas ela podia ouvir. Francisca sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma mistura desconfortável de felicidade profissional e algo mais pessoal que vinha tentando ignorar. Não respondeu, apenas assistiu Clara apagar as velas com um sopro entusiasmado, enquanto todos aplaudiam. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e Clara brincava com seus novos presentes junto aos poucos amigos que permaneceram para uma festa do pijama, Francisca encontrou-se sozinha com Gustavo na varanda que dava para os jardins. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa, lançando sombras alongadas sobre a propriedade imaculada. Francisca se permitiu um momento de contemplação, como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Ainda morava em seu apartamento modesto em Osasco. Ainda frequentava as aulas na faculdade de pedagogia, mas tudo mais era irreconhecível. "Pene por seus pensamentos", disse Gustavo, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Francisca aceitou a bebida com um sorriso. Estava apenas refletindo sobre mudanças. "Arrependida de ter aceitado o trabalho?" perguntou ele, apoiando-se na balaustrada ao lado dela, próximo o suficiente para que seus braços quase se tocassem. "Nem um pouco", respondeu honestamente. "Clara é extraordinária. Vê-la florescer esses meses tem sido um privilégio. Ela te adora", comentou Gustavo, olhando para o líquido âmbar em sua taça. "Outro dia perguntou se você poderia morar conosco definitivamente." Francisca sentiu o rosto esquentar. "E o que você respondeu?" "Que relações adultas são complicadas", respondeu ele com um pequeno sorriso. "E que algumas perguntas não têm respostas simples." O silêncio que se seguiu carregava o peso de conversas não realizadas, de sentimentos não expressos, que vinham crescendo entre eles ao longo dos meses. "Gustavo, eu..." "Não", interrompeu ele suavemente. "Não precisamos ter essa conversa agora. Na verdade, queria te mostrar algo. Vem comigo." Ele a conduziu pelos jardins até o estúdio de arte, agora transformado em um espaço compartilhado entre Clara e suas aulas de arte. No centro do estúdio, coberto por um pano, havia algo que parecia ser uma tela grande. "Clara tem trabalhado nisso em segredo com a ajuda da professora de artes", explicou Gustavo. "Ela queria que fosse uma surpresa para nós dois. A professora me mostrou mais cedo, antes da festa." Francisca aproximou-se curiosamente. Gustavo removeu o pano com cuidado, revelando uma pintura surpreendentemente sofisticada para uma criança de 9 anos. O tema fez Francisca levar a mão à boca em surpresa. Era um retrato dos três, Gustavo, Clara e Francisca, sentados no jardim. A técnica era claramente infantil, mas havia uma qualidade expressionista nas pinceladas que captava perfeitamente as personalidades.
O mais impressionante, porém, era como Clara havia pintado as mãos de todos, em posições que formavam claramente sinais em libras. As mãos de Francisca sinalizavam ensinar, as de Gustavo, aprender, e as de Clara, no centro, família. Oh, foi tudo que Francisca conseguiu dizer, sentindo lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. Viu o que ela escreveu no canto? Perguntou Gustavo suavemente. Francisca aproximou-se para ler o título escrito na caligrafia infantil de Clara. Minha família nova. Gustavo, eu não sei o que dizer, murmurou Francisca emocionada. Você não precisa dizer nada, respondeu ele, sua voz mais próxima agora. Mas eu preciso. Francisca, estes meses mudaram tudo para nós. Não apenas para Clara, mas para mim também. Ela virou-se para encará-lo, consciente da intimidade do momento, do fato de estarem completamente sozinhos no estúdio, banhado pela luz do crepúsculo. Sei que começamos isso como um arranjo profissional, continuou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. E respeito completamente se você quiser que continue assim, mas seria desonesto se não reconhecesse que, para mim, tornou-se mais que isso. Francisca sentiu seu coração acelerar. Uma parte dela queria interrompê-lo, manter a relação segura e definida. Outra parte, cada vez mais insistente, queria ouvir o restante. Depois que Helena partiu, nunca imaginei, não estava procurando isso. De forma alguma, continuou Gustavo, sua voz ganhando convicção. Mas você entrou em nossas vidas e trouxe mais do que comunicação para Clara. Você trouxe vida de volta para esta casa, para mim. Gustavo, eu trabalho para você, Francisca finalmente conseguiu dizer, verbalizando o obstáculo mais óbvio. E sou de um mundo completamente diferente. Você é Gustavo Almeida, e eu sou uma garçonete de Osasco que ainda está na faculdade. Era uma garçonete, corrigiu ele com um sorriso gentil. Agora é uma intérprete profissional e quase pedagoga. E quanto aos mundos diferentes, talvez seja exatamente disso que nós dois precisávamos. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Não estou pedindo uma resposta agora, disse. Só queria que soubesse que para Clara e para mim, você se tornou mais do que uma funcionária. Muito mais. Francisca não conseguia desviar o olhar do dele. Havia uma sinceridade ali que desarmoura qualquer defesa que tentasse construir. Tenho medo, admitiu finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Do quê? De tudo isso ser um conto de fadas temporário. De acordar um dia e perceber que nossos mundos são incompatíveis demais. Gustavo a observou por um longo momento, como se absorvesse cada detalhe de seu rosto. Sabe o que Clara me disse outro dia? Perguntou ele. Que pessoas surdas aprendem cedo que a comunicação real não depende de palavras perfeitas ou origens compartilhadas. Depende apenas de duas pessoas genuinamente dispostas a se entender. Francisca sentiu algo se soltar dentro dela, um nó de tensão que nem sabia estar carregando. Ela disse isso mesmo? Perguntou com um sorriso que não conseguiu conter. Bem, não exatamente com essas palavras, admitiu Gustavo, retribuindo o sorriso. Mas a essência foi essa. Ela tem a sabedoria de Helena. A menção à falecida esposa, feita com tanta naturalidade e respeito, tocou Francisca profundamente. Não havia competição ali, não havia substituição, apenas a continuidade natural da vida. Você acha que ela aprovaria? Perguntou Francisca hesitantemente, referindo-se a Helena. A pergunta claramente surpreendeu Gustavo, que ficou em silêncio por um momento. Helena, Gustavo respondeu finalmente com uma serenidade que surpreendeu Francisca. Acreditava que o amor nunca é uma traição ao passado, mas uma honra a ele. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ela me fez prometer nas últimas semanas que não transformaria sua ausência em um mausoléu, que permitiria que a vida continuasse, especialmente para Clara. O silêncio entre eles era denso de emoção, iluminado apenas pela luz dourada do pôr-do-sol que penetrava pelas janelas do estúdio. Sabe o que mais me impressiona em você? Continuou ele.
Nunca tentou apagar Helena. Desde o primeiro dia, você reconheceu sua importância para Clara, para esta casa, para mim. Francisca sentiu as lágrimas que havia contido finalmente escaparem. Como poderia? Ela está em cada canto, em cada pincelada de Clara, em cada espaço desta casa. Gustavo deu um passo à frente, gentilmente enxugando uma lágrima do rosto de Francisca com o polegar. E é assim que deve ser. Não estou procurando alguém para substituí-la, mas alguém que entenda que há espaço suficiente em nossas vidas para honrar o passado e ainda construir um futuro. Francisca não conseguiu evitar o pequeno sorriso que surgiu em seus lábios. Você ensaiou esse discurso? Talvez um pouco, admitiu ele com um sorriso tímido que raramente exibia. Nas últimas noites, enquanto tentava reunir coragem, o momento de leveza quebrou a tensão, permitindo que Francisca encontrasse sua voz novamente. Gustavo, se formos explorar isso, precisamos fazer direito. Por Clara. Concordo completamente, respondeu ele seriamente. Isso significa sem atalhos, sem usar sua influência para acelerar as coisas. Preciso terminar minha faculdade por mérito próprio, continuar construindo minha carreira independentemente. Gustavo assentiu, o respeito evidente em seus olhos. Nunca esperaria menos. E Clara precisa estar no centro de qualquer decisão, continuou Francisca. Ela já perdeu demais. Não podemos arriscar confundi-la ou decepcioná-la se não der certo, completou Gustavo quando ela hesitou. Exatamente. Gustavo considerou suas palavras por um momento. Então vamos com calma. Um passo de cada vez. Um grito alegre do jardim interrompeu o momento. Clara, de pijama colorido e pantufas de unicórnio, acenava freneticamente da porta do estúdio. Vocês estão escondidos, todo mundo está procurando, é hora da festa do pijama, sinalizou animadamente. Francisca e Gustavo trocaram um olhar cúmplice antes de responderem. Gustavo cobriu rapidamente a pintura enquanto Francisca sinalizava de volta. Já estamos indo. Seu pai estava apenas me mostrando algumas pinturas antigas. Clara estreitou os olhos. Um sorriso perspicaz surgindo em seu rosto. Vocês estão com caras estranhas. Estavam falando de coisas de adultos? Francisca não conseguiu conter o riso. Algo assim. Bom, respondeu Clara com uma convicção surpreendente. Já estava na hora. Gustavo, que havia acompanhado a troca de sinais, ergueu as sobrancelhas em divertida surpresa. O que ela disse? Francisca sentiu o rosto corar. Ela disse que já estava na hora de termos conversas de adultos. Gustavo riu, um som rico e genuíno que Francisca raramente ouvira antes. Aparentemente, somos mais transparentes do que pensávamos. Seguiram Clara de volta à casa, mantendo uma distância respeitosa entre si, mas com algo novo pairando no ar. Uma possibilidade, uma promessa não verbalizada. A noite transcorreu em uma alegre confusão de crianças animadas em uma festa do pijama de luxo. Na sala de estar, transformada em um acampamento interno com barracas elegantes e luzes decorativas, 5 meninas e 2 meninos, todos colegas especialmente escolhidos por terem aprendido o básico de Libras, assistiam a um filme com legendas ampliadas. Francisca observava da porta, pronta para interpretar quando necessário, mas orgulhosa ao notar como Clara conseguia se comunicar naturalmente com seus amigos. Pequenos sinais eram trocados no escuro, bilhetes escritos em blocos luminosos, risadas compartilhadas sem barreiras. Impressionante, não é? Comentou Gustavo, oferecendo-lhe uma xícara de chá enquanto se posicionava ao seu lado. Metade desses pais nem conhecia Libras há 3 meses atrás. Você deu um bom incentivo, respondeu Francisca com um sorriso cúmplice, relembrando como Gustavo havia financiado aulas de Libras na escola de Clara. Apenas igualei o campo de jogo um pouco, disse ele modestamente. O resto foi Clara. E você? Eles observaram em silêncio confortável por alguns minutos, testemunhando a normalidade preciosa daquele momento. Crianças sendo simplesmente crianças. A surdez de Clara apenas mais uma característica, não uma barreira. Francisca, vem sentar com a gente!
sinalizou Clara de repente, notando-os na porta. Antes que Francisca pudesse responder, uma das amigas de Clara, Marina, uma menina de tranças elaboradas, também sinalizou com movimentos entusiasticamente desajeitados. Sim, vem! Traz o pai da Clara também! Francisca traduziu para Gustavo, que pareceu surpreso com o convite. Tem certeza? Não quero invadir o espaço deles. Aparentemente, somos parte do pacote da festa, respondeu Francisca com um sorriso. Eles se juntaram ao grupo, sentando-se em almofadas macias no chão. Para a surpresa de Francisca, Clara imediatamente se acomodou entre eles, como se aquele fosse seu lugar natural. A menina pegou a mão de cada um, colocando-as juntas sobre seu colo. Um gesto silencioso, mas profundamente significativo. Um dos meninos notou e sinalizou com a inocência direta das crianças. Vocês são namorados agora? Clara revirou os olhos com exasperação teatral antes que qualquer adulto pudesse responder. Eles ainda não sabem. Adultos são lentos para entender coisas óbvias. As crianças riram enquanto Francisca corava furiosamente, optando por não traduzir exatamente o que havia sido dito. O que foi? Perguntou Gustavo, notando seu embaraço. Te conto depois, prometeu, agradecida pela pouca iluminação que escondia seu rubor. O filme continuou, mas Francisca mal conseguia se concentrar na tela. A sensação da mão de Gustavo próxima à sua, os dedos de Clara conectando-os, criava uma intimidade que transcendia o contato físico. Mais tarde, quando as crianças finalmente adormeceram em suas barracas improvisadas e os poucos adultos auxiliares se retiraram para os quartos de hóspedes, Francisca encontrou-se novamente sozinha com Gustavo na varanda. A noite estava clara, pontilhada de estrelas, com uma brisa suave que trazia o perfume do jardim. Francisca deveria ter ido embora horas atrás, mas havia concordado em ficar para o caso de Clara precisar de interpretação durante a noite. Foi um dia perfeito para ela, comentou, quebrando o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. Foi um dia perfeito para todos nós, respondeu Gustavo, seu olhar encontrando o dela na penumbra. Francisca assentiu, incapaz de negar a verdade daquela afirmação. Houve um momento de hesitação antes que Gustavo falasse novamente, sua voz mais suave. Sobre nossa conversa anterior, nada precisa ser decidido agora. Podemos realmente ir com calma, como você sugeriu. Francisca considerou suas palavras, sentindo o peso da decisão que enfrentava. Não era apenas sobre ela e Gustavo, era sobre Clara, sobre a estranha e maravilhosa unidade que haviam formado nos últimos meses. Você me perguntou do que eu tinha medo, disse finalmente. A verdade é que tenho medo de querer demais, de me permitir acreditar que isso é real e depois descobrir que foi apenas um momento, um capítulo passageiro. Gustavo moveu-se ligeiramente, virando-se para encará-la completamente. Francisca, na noite em que nos conhecemos, você era a única pessoa em uma sala cheia de gente que realmente viu Clara, que se importou o suficiente para romper protocolos e falar com ela. Isso não é passageiro, é o fundamento de tudo que construímos desde então. Ele estendeu a mão, oferecendo-a abertamente, sem exigências. Não estou pedindo promessas eternas, apenas a chance de descobrirmos juntos o que pode ser. Francisca olhou para a mão estendida, pensando em todas as barreiras que haviam separado seus mundos há apenas 3 meses. Classe social, experiências de vida, círculos completamente diferentes. E ainda assim, ali estavam. Tudo isso começou porque eu sei língua de sinais, refletiu ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Começou porque você viu além dos sinais, corrigiu Gustavo gentilmente. Viu uma pessoa, não apenas uma condição ou um rótulo. Francisca olhou para a casa iluminada atrás deles, para as barracas na sala onde Clara dormia pacificamente cercada de amigos. Então, com uma decisão silenciosa, colocou sua mão sobre a de Gustavo. Um passo de cada vez, disse repetindo as palavras dele. Gustavo entrelaçou seus dedos nos dela, seu toque gentil, respeitoso.
um passo de cada vez. Permaneceram assim por um momento, as mãos unidas em um gesto que simbolizava não apenas o início de algo entre eles, mas a continuação do que já haviam construído juntos. Uma ponte entre mundos diferentes. Uma família formada não por sangue ou obrigação, mas por escolha e compreensão. Um pequeno ruído na porta da varanda os fez virar. Clara estava ali, sonolenta, mas sorridente, seu pijama amassado e cabelo despenteado. Não consegui dormir, sinalizou, esfregando os olhos. Posso ficar com vocês um pouco? Francisca e Gustavo trocaram olhares, um entendimento silencioso passando entre eles. Gustavo estendeu o braço livre, convidando a filha a se juntar a eles. Clara correu e se aninhou entre os dois, seu pequeno corpo formando a conexão perfeita. Com naturalidade surpreendente, ela pegou a mão livre de cada um e a juntou sobre seu próprio coração, completando o círculo. Agora está certo, sinalizou com uma mão, mantendo a outra firmemente presa à de Francisca. Agora somos completos. Francisca traduziu as palavras, sua voz suave na noite tranquila. Gustavo assentiu, incapaz de falar através da emoção que o dominava. Os três permaneceram assim, contemplando o céu estrelado, suas mãos unidas em uma promessa silenciosa, a promessa de uma família formada não por convenções ou expectativas, mas pelo desejo genuíno de compreender e ser compreendido. De longe, qualquer observador veria apenas 3 silhuetas contra o céu noturno, um homem, uma mulher e uma criança. Não saberiam que o silêncio entre eles estava repleto da mais profunda forma de comunicação. Não veriam como suas mãos unidas falavam mais eloquentemente que quaisquer palavras. Não saberiam que, naquele momento quieto, 3 pessoas que o destino reunira por acaso haviam feito uma escolha consciente de permanecerem unidas. Um passo de cada vez. E para Clara, a menina que tantos haviam ignorado, aquele era o momento mais barulhento e colorido do mundo. Um momento em que finalmente foi completamente vista, completamente compreendida, completamente amada. Francisca olhou para Gustavo sobre a cabeça de Clara. Um sorriso sereno em seu rosto. Ele retribuiu o olhar, seus olhos comunicando tudo o que ainda não estava pronto para ser dito em voz alta. Não precisavam de palavras, nem de sinais. Algumas verdades são simplesmente sentidas, como a certeza silenciosa de que juntos haviam encontrado seu próprio idioma particular de felicidade.